Recambara Shalava. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Santo, 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 Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, 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 santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo. Aleluia! Glória a Deus. Ok. Aleluia. Queridos e amados, bom dia. Vocês estão aí? Você está presente? Deus está aqui. Você está presente? Você está aí? Você está presente? Você está em casa? Você está parado? Você está... Onde você está? Perguntar se de longe você consegue distinguir. Eu estava longe. Jesus, ele no mês de Iá, no mês da cura, Jesus quer curar os profetas. Olha a água aí. Jesus quer curar os profetas de Deus. Os profetas do Senhor. No mês de Iar é o mês mais tremendo e fantástico, é chamado o mês da luz. É o mês da cura. E me deixa fascinado esta visão de Jesus caminhando na praia. Na verdade, Jesus estava sentado na praia. Ele estava sentado, fazendo um peixe, quando Pedro estava pescando, ele já estava desviado. E depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, houve um período de grande confusão na cabeça dos apóstolos. Primeiro, não entenderam, não acreditaram na sua morte e ressurreição. Havia aparecido muitos falsos profetas naquela época, falsos messias, que todos aceitaram como messias e de repente ele não é. Então,
É normal as pessoas não acreditarem no Messias. Olha a água. Olha a água. Águas choradoras, querido. Águas choradoras. Vamos caminhar aqui nesse lugar mais especial. Para mim não tem nada igual. Nessa madrugada, estou orando por cada profeta, cada pastor, cada pessoa que está passando o que o Pedro passou. O Pedro entrou numa grande dúvida. O Pedro entrou numa situação de doença emocional. Ele era uma pessoa sanguínea. Ele era uma pessoa agitada. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele continuou ainda meio paranoia. Então ele foi pescar. E aí naquela madrugada, eles estão no meio do mar sem pegar nada. A história se repete. E eles olham para a praia, eles veem um vulto. Alguém que acendeu um foguinho. Fogo. E grita da praia. Grita lá. Quem é aquele cara lá? E aí ele pergunta. Jesus, ele faz algo que chama a atenção daqueles apóstolos. Está fazendo um fogo na praia. Eu estou na praia agora e aqui estou buscando fogo. E naquele momento, Jesus olha para os apóstolos e grita para eles: "Tende alguma coisa para comer?" Claro que não pegaram nada. Aleluia. E aí então Jesus diz para eles: lance a rede, lança aí para o lado direito. Observe as ondas, que tem ondas que vêm até aqui e tem ondas que ficam lá atrás. Tá. Você pode contar 7 ondas curtas e uma longa. A última vai chegar até aqui. Ela vai invadir. Então Jesus está no lugar apropriado. Está falando de ondas. O Espírito Santo vem em ondas. Então o Espírito Santo, ali naquele lugar, deu uma lição para aquelas pessoas. Imagina você olhando para o mar. E lá estão os pescadores. Os pescadores olham para a praia. Lá tem alguém cozinhando um peixe. Já perguntou que peixe seria? Se Jesus fosse assar um peixe, qual seria? Mas interessante é que Jesus chamou a atenção daqueles apóstolos. Quando ele disse, lança a rede para o lado direito, alguém disse, é o Senhor, é o Senhor. Jesus estava repetindo a mesma coisa que ele repetiu lá no passado. Ele já tinha dito para o Pedro, lança a tua rede para o lado direito. Agora observe que para lá estava escuro. Aqui começa a clarear. Então no momento que Jesus ele chama os apóstolos ali e dá um grito para eles, madrugada. Imediatamente eles reconheceram o Senhor. Toda pessoa que ora de madrugada, aí os madrugadores aí, diga aí se você madruga, você sempre reconhece o Senhor. Ah, meu Deus, nesta madrugada, o Senhor está aqui. Diga aleluia.
Então observe só a cena, Jesus na praia, fazendo um foguinho, chama os apóstolos, Pedro se joga na água. A Bíblia diz que Pedro estava nu. Aleluia. Olha aí, ela veio até nós. Aleluia. Glória a Deus. E aí então Pedro se atracou, como ele era sanguíneo, se jogou nas águas e veio até Jesus. A gente não presta atenção nos detalhes, mas imagina, se ele estava nu e veio nadando, devia estar nu quando chegou. E aí? Bom, aí começa uma história. Aleluia. E aqui por acaso aparece aqui um pescador, né? Nunca tem ninguém. Agora chegou um ali, para ilustrar a mensagem. Então Jesus chega na praia e agora ele vai caminhar com Pedro. Ô Pedrão, Pedrão, Pedrão. Eu tenho uma imagem de Jesus, de uma pessoa, um saradão, marcado pelo sol, pela geada, mas com muito bom humor. Então, se ele chamar o Pedrão, o Pedro de Pedrão, não tem nada demais. E aí, conversando, começa a história. Jesus, ele vai, coloca a mão sobre Pedro. Tem uma forma de colocar a mão sobre os discípulos que traz uma linguagem. Quando o profeta Elias, ou um sábio, chama alguém para ser seu discípulo, ele coloca a mão assim no ombro. Então eu imagino Jesus colocando a mão em Pedro, e ele sabia que Pedro estava arrasado, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então, 3 vezes ele nega Jesus. E aí Jesus vem na praia e 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Ah, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ah, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí ele ficou encabulado. Senhor, tu sabe. O que Jesus está dizendo ali? As formas de amor conhecida pelo homem. O primeiro tipo de amor que nós conhecemos é o amor eros. Aquele amor atração. Aquele amor que muitos famosos já mataram alguém por causa desse amor. Que é um amor egoísta. É um amor que quer para si. Então Jesus começa uma cura interior em Pedro. Pedro, tu me amas como um amigo? Aquele amigo que só te procura se você procurar, te presenteia se você presentear. Aquele primeiro nível de amor que você gostou de uma pessoa, aquele nível de amor que também o moço gosta da moça, a moça gosta do moço, então chama de amor, que na verdade é uma atração. E Jesus pergunta então para ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pergunta para ele: você me ama desse jeito? Ele diz: sim, Senhor. Não tem problema de amar assim. Mas aí continua a caminhada, Jesus vai perguntar mais ainda para ele, que é um novo nível de amor, que é o amor de família. Você me ama como parte da tua família? Você faria o mesmo sacrifício que faz por um filho, pela tua família? E aí então, assim, aí então, Jesus já não tem mais jeito para responder. Aí Jesus então começa a curar Pedro. É uma cura.
Iyar é o mês da cura. Jesus vai curar Pedro das suas emoções. Para cada pergunta que ele fez sobre você me ama, ele está fazendo Pedro declarar. Aleluia. Vem, querido. Quero que você venha até o alinhamento. Aleluia. Aqui você pode ver o mar. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. E essas ondas vão, olha, são mais curtas. Então chega até a praia. Pode contar, daqui a pouquinho vem uma que vai chegar aqui em cima. Então essas ondas de amor de Deus, elas são como as ondas da praia. Jesus vem e demonstra para Pedro que faz Pedro repetir, declarar o que ele negou lá na madrugada. Lá na madrugada, ele negou 3 vezes. E aqui ele vai ativar 3 vezes. Ou seja, Jesus está fazendo uma cura interior, mostrando para ele. Você vai mostrando para ele que Jesus o ama mesmo que ele tenha falhado. Então diga comigo, o amor de Deus ele é incondicional. Incondicional. Então você não fique olhando para trás, você fique olhando para frente agora. Lá atrás, da onde eu vim, lá atrás, onde começamos a ministração, é o lado escuro, é o passado, é os erros que eu cometi. Mas, para frente, são as coisas que vamos fazer certo a partir de agora. Aleluia. Então, Jesus então abençoa Pedro e cura o Pedro, porque quando ele diz 3 vezes que ama Jesus, ele está nas cortes celestiais. Nas cortes celestiais. Aquela palavra está saindo nas cortes celestiais. Ele negou 3 vezes, aquelas palavras de negação estão nas cortes celestiais. Então, se estão nas cortes celestiais, é uma acusação do inimigo. Agora, como ele afirmou que 3 vezes que ama, também essas palavras estão nas cortes celestiais. Então Jesus, ele termina quando a 3ª vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Esse é o amor de Deus. Você me ama com a capacidade de negar tua vida por mim? Você me ama de tal forma como Deus amou o mundo, deu seu filho? Você me ama com esse amor ágape? Você me ama ao ponto de... Ele não falou isso, mas Pedro lembrou de morrer por mim na cruz. Aleluia. Meu Deus, que pergunta. Tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Pedro morreu na cruz por Jesus. Jesus morreu na cruz por mim, por nós. Pedro morreu por ele, por causa dele, para ele. E todas as coisas foram feitas para ele, para ele. Então, amados, que palavra tremenda. Jesus vai e conserta a vida de Pedro. Porque é o mês de Iyar, é o mês da cura. Cura dos profetas. E é isso que vai acontecer com você no alinhamento profético. Você vai ver as águas de Iyar. Você vai ver a chuva. Aleluia! Ela vai correr atrás de você. Ô, glória! Não diz a palavra de Deus que a bênção correrá atrás de você? Então ela vai correr atrás de você. Então Jesus abençoa Pedro e coloca a mão no ombro e dá uma missão muito importante para ele. A próxima pergunta depois, a próxima palavra depois da pergunta é: tu me amas? Apacenta meu rebanho. O que quer dizer isso? Que se Pedro caiu, se Pedro negou, ele tem que ter compaixão de outros que vão cair e outros que vão negar. Queria dizer, esse é o nível mais profundo do amor. Aleluia. Oh, Senhor. Olha, está chegando. Nosso dia está começando. Está nascendo. As luzes de Iyar estão vindo. Aleluia. Olha que visão linda.
Oh, glória a Deus. Então, com essa visão aqui atrás, eu quero deixar essa palavra para você. Por que vem a luz no mês de Iyar? Por que vem a cura? Para tirar as machucadoras do diabo. O diabo acusa você por ter negado Jesus, por ter pecado, por ter errado. E Jesus vem e diz, nada disso importa, Pedro. Ô, Pedrão, sabe o que importa? Apacenta meu rebanho. Aonde você falhou, você vai consertar. Aonde você errou, você vai perdoar. Eu vou te dar um amor tão grande para você sentir. Agora, nestas águas aqui, nós temos que entrar. Está frio, sim? Não, mas não vou entrar com tudo, não. É só os pés aqui. Mas os pés têm que molhar nessa praia. Interessante também que nessa caminhada que Pedro estava fazendo, João vinha de longe. João capítulo 21 fala isso. João vinha atrás. E aí Pedro, quando Jesus disse, apacenta meu rebanho, ele perguntou assim, e aquele lá, o que vai ser dele? O João. E o João? Se eu vou dar a vida pelo Senhor, e o João, o que vai ser? Jesus disse, não te interessa. A vida do teu irmão não é contigo. Não se importe com o teu irmão. Olha para frente, cara. Olha para você. Você tem uma missão que passou. E o teu irmão não interessa para você. Faça o que eu estou te mandando. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse dia lindo, maravilhoso. Aleluia! Diga aleluia. Aqui sim, queridos. Você vai pisar. Aqui onde estou pisando agora, nós vamos pisar. Ó, é dourado. Olha aí, é dourado. Aleluia! Uma palavra para os príncipes de Deus. Você vai pisar em ruas de ouro. Isso é ouro que está vindo. Aqui está vindo ouro. Então, queridos, com as mãos levantadas, onde você estiver. Se você tiver condição de levantar suas mãos em direção ao Oriente, que é onde nasce o sol, então você estenda suas mãos nessa direção. Aleluia. E diga muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por me curar, por me restaurar. Obrigado pela missão que o Senhor me deu. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu te amo porque o Senhor me restaurou. Em nome de Jesus, receba desta unção nesta manhã, receba esta unção de renovação, de reinício, de começo, essa unção Bereshit, a unção que Deus deu para Pedro para recomeçar sua história. Aleluia! Oh, meu Deus, foi assim que Deus fez comigo. Eu cheguei aqui nas trevas, parecia tudo escuro. Durante 40 dias não ouvi uma voz do Senhor, não ouvi nada. Mas depois de 40 dias, então veio a resposta. Aleluia! Veio a resposta. Depois de 40 dias, aqui nesse lugar de madrugada, 40 dias gritando, 40 dias chorando, 40 dias de miséria, 40 dias de sol escaldante na cabeça, os pés na terra, clamando e não ouvia nada. Mas chegou aquele dia que Deus falou comigo. Eu estava com muito sono aquela madrugada e Deus falou comigo, proclama o teu jubileu. Proclama o teu jubileu. Começa a proclamar o que você quer. Isso aí que é co-criar com Deus, é gerar com Deus. Então preste atenção, queridos. Proclame a tua vitória. Proclame a palavra. Diga o que você quer. Diga o que você está precisando. Mas proclame como se tivesse recebido. Aleluia! Então Jesus está dizendo para Pedro, já está tudo pronto, Pedro. Você já está curado, Pedro. Agora você pode ir. Cure os outros, cure as pessoas, cure os teus irmãos, apacenta as minhas ovelhas.
Então, quando você está doente, você não consegue apacentar. Quando você está doente, você não consegue levar cura para as pessoas. Até pode acontecer muitas curas, mas se você está doente, queridos, está faltando a luz de Iá, está faltando esta luz de cura. Então, nesta manhã, quero desafiar você no alinhamento profético. Você receberá uma unção espetacular e você vai curar seu irmão. Você é o Pedro, ok? Agora você está como Pedro. Você vai receber nas tuas mãos. Abra as tuas mãos. Essa luz que está vindo, está batendo nas suas mãos. Representa o Espírito Santo. Representa uma unção de prosperidade, uma unção de riqueza vindo em tuas mãos. Nesta manhã, receba, em nome de Jesus, esta unção de riqueza, de prosperidade. Receba, em nome de Jesus. Aleluia! É maravilhoso demais. Oh, Senhor, eu sinto a recompensa dessas 2 semanas de retiro. O Senhor me abençoou. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sinto o refrigério do Senhor. Que sol maravilhoso, que tremendo. Que dia. Aleluia. Diga aleluia. Príncipes e princesas, prepare-se para sexta-feira. É dia de Rosh Kodesh. Sexta virando para sábado. Aqueles que querem profetizar, ativar a profecia. Por que Pedro deixou sua casa, seus barcos? Por que Pedro deixou a sua família? Porque ele simplesmente, quando Jesus deu a promessa para ele, é um princípio bíblico e um princípio judaico. Quando Deus deu a promessa para Pedro, ele tinha que consagrar um sacrifício. Então, em cima da promessa, ele consagra seus bens. Em cima da promessa, ele consagra seus barcos. Em cima da promessa, ele fez o ato profético. E até hoje, queria que tu focasse. Esse é sempre o sol aqui, tá? O sol é mais importante que eu, mais importante que tu aqui. Esse sol hoje, ele é tudo aqui, aleluia, porque é o sinal da resposta de Deus. Então, eu gravei uma aula agora há pouco, esta madrugada, sobre como ativar as palavras proféticas. Como ativar uma palavra profética. Joel 2,28 fala uma profecia. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Como que eu posso ativar essa promessa na minha vida? Deixa eu perguntar aí, pastor, se o pessoal está ouvindo bem, o som está bom? Alguém responda aí com letras maiúsculas se o som está bom? Está bom o som? Não está bom? Não consegue ouvir? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se o som está bom. Ver se... muito escuro para ver, né? Deixa eu... Aleluia. Então, estava dando uma aula sobre a palavra profética. É uma semente. E essa palavra, que é uma semente, ela precisa ser plantada em corações. Então, eu estou plantando uma semente no seu coração. É uma palavra profética. Amém? Quando eu venho aqui toda manhã e olho para a direção do sol, não é que eu estou adorando o sol, mas eu estou ativando uma promessa. Você coloca a semente na terra, você coloca a terra, a semente vai morrer, mas vem o sol, vem a chuva, e o sol, e a chuva, e ela então se quebranta e nasce. Assim também uma palavra profética. Quando a palavra profética vem, ela é plantada no coração. E quando você quer ativar uma promessa, você tem que ativar. Como você ativa? Você vai gerar. Então diga, gerar. Olha, a água está vindo sobre a semente. É bom você fugir para cima dos teus tênis aí. Profeta.
Pode filmar mais de cima para não molhar teus tênis. Aleluia. Então, como é que você ativa uma promessa? Lembra que Deus estava com Abraão? E já fazia anos que Deus tinha dado uma promessa. Quando chegou no capítulo 12, Deus chama Abraão, mas passou muitos anos até o capítulo 15. E quando Deus chamou Abraão, disse que ele seria pai, que ele seria herdeiro da terra, estava falando da terra prometida. Mas passou-se muitos anos, o homem já estava velho e nada lhe acontecia a promessa. Olhava para Sara, velha, como vai nascer uma criança, uma mulher assim. E ele também. Então, um dia chegou para Deus e colocou Deus na parede. Senhor, o judeu olha em direção a... Ele disse, Senhor, como que eu vou ter certeza dessa promessa que o Senhor vai me dar? É certo? Mas como eu vou ter certeza? Faz tanto tempo e nada acontece, eu estou cada vez ficando velho. Aí Deus responde uma pergunta que Abraão poderia ter feito muito antes. Deus chega para Abraão e diz, você quer ter certeza que vai receber a promessa? Quero. Você quer tornar a promessa em uma profecia? Eu tenho uma aula sobre isso, como ativar as profecias. Então, querido, quer ativar? Abraão, você quer ativar essa profecia que eu te dei? Eu te dei uma semente. Diz, quer ativar, como é que funciona? Aí Deus dá as dicas para ele. Você vai preparar um altar, você vai apresentar um sacrifício, você vai trazer animais da terra e animais do ar. Ou seja, nós vamos fazer aqui um ritual para unir céus e terra. E isso que acontece em toda a Bíblia. Toda promessa tem que ser colocada no altar, tem que ser ativada através do sacrifício. E aí então Abraão fez o sacrifício. Quando ele fez o sacrifício, aí veio a resposta e aquela promessa tornou-se uma profecia. Deus disse para ele algo, mas primeiro Deus mandou trevas. Quando ele parte os animais pelo meio para fazer aliança, é isso, corre. Quando ele fala para Abraão, ele fala quando Abraão estava no estado de sono. Então, a primeira coisa, vem trevas quando Deus dá uma promessa e você vai ativar a promessa. Por isso que quando você for para o alinhamento profético, muitas pessoas têm um verdadeiro confronto no meio do caminho, para não chegar lá. Eu vou deixar você. Então, essas são chamadas trevas, que vêm para tirar a pessoa do... Está incomodado. Tirar as pessoas do propósito. Então, Abraão monta o altar. E por que vem as trevas? As trevas vieram. E aí então vem um sono, um peso, uma guerra espiritual. E nesta hora Deus fala e mostra que aquilo que ele prometeu já existia. Quando Deus te dá uma promessa, aquilo que ele te promete já existe. Já existe o que ele te prometeu. Já, agora é só você trazer a existência na terra, mas lá em Deus já existe. Então Deus mostra Abraão lá no Egito, e 430 anos depois, e todos saindo com a mão cheia. Aquele homem que não acreditava ter um filho, agora está vendo uma nação inteira que nasceu dele. Fantástico, né? Eu vou subir um pouquinho, porque nós já está na hora de subir. Não pode dar mais que uma hora aí, porque é ruim de mais de uma hora, não é bom montar depois. Então, queridos, Deus ensinou a Abraão que quando ele tem uma promessa, precisa ativar. Tem uma profecia, tem que ativar.
Então você vai receber muitas palavras proféticas nesse alinhamento profético. Você tem que ativar. E no mês de Iyar, é um mês profético, que todas as bênçãos que estão no mês de Iyar virão para... Só um pouquinho, eu já posso segurar um pouquinho. Todas as bênçãos do mês de Iyar vêm agora. E a principal dela é a tribo de Issacar. A bênção da tribo de Issacar. Vamos para cá agora, essa montanha. Diga comigo, tribo de Issacar. Issacar é a tribo dos profetas que conhecia os tempos. Então por isso que eu estou pregando para vocês e falando de tempo. Para você entender que existe uma unção de discernimento de tempo e nós aprendemos sobre tempo. Eu estou ensinando você sobre o tempo. Que tempo nós estamos? Quando você vê o sol nascer, que tempo que é? É o tempo de começar o dia. Quando o sol se põe, que tempo que é esse? É de dormir. Quando vem a primavera, tempo que as flores brotam. Então tem o tempo para todas as coisas. Então os profetas precisavam saber disso. Para orientar, eles orientavam Davi, eles orientavam as pessoas que lhe consultavam, né? Então é muito importante você entender quando você está olhando para os tempos, para as estações, que você está gerando algo no tempo certo. Então o tempo certo hoje para ativar profetas da tribo de Issacar é agora. Esse é o tempo correto de ativar. Aleluia. Queridos, hoje não ia fazer live, mas não aguentei de novo. Eu tenho uma live de 18 horas todo dia, eu falo de hoje, será a revelação de Deus como provedor. Deus das riquezas. E a ativação profética hoje será exatamente o que eu estou falando aqui. Os profetas de Issacar oravam pela tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon é a tribo dos empresários. Os empresários enriqueciam, repartiam seus lucros com Issacar. Então você que é profeta da tribo de Issacar, você não é um profeta pobre e nem deve. Então ativa esta unção no dia primeiro, no primeiro dia, é Rosh Chodesh, que é o mês, o primeiro dia do mês, chamado cabeça do mês, e que esse mês tem a figura de um touro. O touro representa exatamente isto, cabeça do mês, cabeça nos negócios, cabeça no ministério, ou seja, domínio, você governa. Aleluia! Então, se prepare, em nome de Jesus. Você gostou dessa live? Mande para pessoas que estão vindo para o alinhamento, ou estão viajando e precisam dessa força aí, de saber que estamos orando por esses irmãos e vamos continuar orando. Olha essa torretinha. Aleluia. E vamos continuar orando por vocês todos os dias, mas ao chegar no Rio Grande da Unção, mergulha. Não fique com água pelos artérios. Mergulha. Aleluia. Mergulha mesmo. Deus abençoe vocês. Shalom. Muita graça e paz nesse dia. Em nome de Jesus. Diga aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus.